Este é João Batista Calisto, professor do Departamento de Farmacologia desde 1976. Ele foi um dos criadores do programa de pós-graduação em farmacologia e dedica sua vida ao ensino e à pesquisa. Era o ano de 1975. Eu estava terminando o curso de mestrado e quando o professor Stemmer iria assumir, foi designado o reitor dessa universidade. Aí no início de 76, eu terminei o curso e do professor da Escola Paulista trabalhava com o Stemmer e o professor Stemmer tinha anunciado para ele que estava precisando de vários professores porque iria quase que ampliar essa universidade, duplicar e estava no início, né? E apareceu realmente uma vaga em farmacologia. E eu resolvi, tinha as outras opções, resolvi vir, eu não tinha nem noção onde que era Florianópolis. Florianópolis não via avião com frequência, era só ônibus. Eu sabia de Camboriú, já tinha noção de que era Camboriú, assim, a região, mas não sabia de Florianópolis. Então aí comecei a vir, já tinha alguns professores na disciplina de farmacologia, e aí eu achei interessante a cidade e descobri que a minha geografia não era boa, que era uma ilha, né? Que era uma ilha, poxa, interessante, tanto de praia e tal, mas era uma cidade extremamente pequena para quem estava saindo de São Paulo. E a universidade também muito limitada ainda, né? Tinha recém-criada, ela tinha sido criada poucos anos atrás, né? Estava expandindo, construindo o campus. E eu me lembro que fui falar com o professor Stemmer, o pessoal, ele foi bem recebido, e naquela época você não fazia concurso de imediato. Então eu fui contratado como professor visitante e anos depois, um ano, é que fez o concurso. Então era uma coisa assim muito rápida, né? Logo depois eu já vim de mudança e começamos então que o interesse também do professor Stemmer não era propriamente só dar aula. Nessa época já tinha uma visão clara de que a universidade deveria fazer pesquisa e desenvolver, e a gente vem com essa ideia. Então foi assim que começou. Eu acho que foram algumas, né? A primeira delas é ter contribuído para criar esse departamento de farmacologia, que na verdade era uma disciplina, e que com pouquíssimos professores, e a gente conseguiu instalar aqui a pesquisa científica de forma organizada, cresceu o grupo com mais pessoas, né? E isso resultou na década de 90 com a criação do curso de pós-graduação, inicialmente mestrado, depois doutorado, e hoje é um dos melhores cursos do Brasil. O segundo ponto, além que vem disso aí, consequência disso, é a formação de recursos humanos. A gente contribuiu para formar hoje centenas de doutores nessa área. Eu próprio já orientei, entre alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, mais de 80 pessoas. Em decorrência disso, veio uma outra parte também importante, que é um trabalho que a gente começou a fazer em parceria com as indústrias, e que é na área de desenvolvimento de medicamentos. Isso começou há uns 20 anos atrás. Isso tem um fruto importante que a gente também acabou projetando o grupo, a universidade, também nessa relação de interação com empresas, né? E que tivemos sucesso, fizemos várias patentes, desenvolvemos alguns produtos, e isso gerou uma área interessante que é a parte de extensão universitária. Quer dizer, a gente fez pesquisa, a gente fez muito ensino, e agora eu estou falando do outro lado, que é lá da extensão, que eu acho que está muito equilibrado essas atividades nesses 33, 34 anos aqui na universidade. A UFS cresceu muito nesse período que eu estive aqui, que eu entrei aqui. Ela foi criada em 60, eu entrei em 76, portanto 16 anos depois. E você vê que nesse período ela transformou, hoje ela deve estar entre a 8ª, a 9ª universidade brasileira em termos de publicação científica, que eu acho que é um parâmetro
importante, né? Sem contar o número de alunos, cursos, mas em termos de publicação científica, ela está nas 10 maiores do Brasil. Isso eu acho que é um fruto importante desse grupo que entrou na universidade na época do professor Stemmer, que é esses grupos, exatamente, claro que vieram outros, mas essa estrutura, esses pilares foram formados nessa década de 70. E isso resultou hoje nessa quantidade enorme de cursos de pós-graduação, muita expansão também na área de graduação, e a UFSC cresceu não só em número de alunos, em prédio, em estrutura, quer dizer, isso é possível mensurar bem, mas eu acho que o que eu gostaria de realmente enfatizar é que ela conseguiu atravessar a ponte, que era um grande problema que se falava, né, que era uma ilha, e naquela época, e por muito tempo, a universidade ficou muito ilhada, muito pouco conhecida, né? E hoje ela já é conhecida muito bem no Brasil e no exterior. E eu acho que nós contribuímos para isso, porque foi graças a esses esforços, a essas interações com a empresa, aos trabalhos publicados, à formação desse grande contingente de doutorandos, de doutores, de pós-doutores. Então, o balanço que eu faço é que a universidade, ela realmente conseguiu se estruturar e se firmar entre as grandes universidades do Brasil.